Olá, estamos começando pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação, o programa Religare, Conhecimento e Religião. Hoje vamos tratar o tema mídia e religião. Qual é o papel da mídia na sociedade contemporânea e como as religiões têm utilizado desse instrumento para divulgar seus valores? A nossa convidada, Ivna Sá, é professora e jornalista, defendeu uma dissertação de mestrado sobre mídia e educação na PUC Minas, no programa de mestrado em educação, sobre a orientação da professora Sandra Tosta. Tudo bem, Ivna? Tudo bem. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Não é? Como é que é essa relação que você tratou no seu mestrado entre mídia e educação? A gente tentou fazer um estudo sobre a forma como professoras, que já têm uma prática, que são estudantes do curso de pedagogia e que são professoras, já exercem isso na educação infantil ou no ensino médio, como que elas veem os meios de comunicação, né? Sim. Como que elas lidam com os comentários, por exemplo, das crianças quando chegam em sala de aula e comentam a cena da telenovela. Ela está preparada para isso? Ela sabe dialogar com a criança e com o aluno dela? E a nossa conclusão foi que realmente ela não está preparada. Sim, que ela tem um certo medo, né? De investir em educação para a mídia. Precisa. Bom, você pode participar do programa, conhecer mais detalhes sobre esta entrevista, acessando a nossa página na internet. O nosso endereço é www.pucminas.br/ppgcr. É a página do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião, onde você encontra o link do Religare. Sobre o tema de hoje, mídia e religião, para a gente começar essa conversa, tentando recortar. Quando nós falamos em mídia, do que nós estamos tratando? As pessoas geralmente fazem muita confusão, Flávio, em relação ao que a gente chama de mídia. Em termos teóricos, a gente classifica mídia como o conjunto dos veículos de comunicação de massa, incluindo jornal, rádio e TV. É claro que para nós a TV é o mais forte deles, né? Por trabalhar imagem, som e movimento. Então, quando nós falamos mídia, os impérios de mídia, a gente está se referindo a esses grupos de mídia hoje, por exemplo, vamos pensar na realidade brasileira, que controlam o que a gente TV aberta. Eles também dominam outras formas de comunicação, então é muito comum, né, que uma emissora, um grupo, Fundação Roberto Marinho, né, as organizações Globo, eles têm não só o canal da Rede Globo, mas tem a rádio, tem portal de internet, tem uma variedade até de TV a cabo, etc. Então, isso que a gente chama de mídia. A parte de internet, que é um fenômeno mais recente da história da comunicação, a gente classifica como tecnologias digitais. Ainda não é tido como um veículo de comunicação de massa, porque o processo é diferente, né? Existe o processo da interação, que na internet é muito mais possível do que dentro de uma TV. Então, a gente chama de mídia os veículos de comunicação de massa. Sim. Agora, mídia é instrumento. Por detrás da mídia, o meio, há sempre um grupo de interesses dos mais diversos. Como que se trata, ou como se discute nas teorias da comunicação, essa, digamos, ausência de neutralidade do meio, e esse ser um instrumento, algo a ser utilizado por determinados grupos e interesses? A questão da neutralidade é um mito, né? Não existe. Quer dizer, ninguém cria um jornal, um rádio, uma televisão ou qualquer outro objeto de mídia sem interesse. Você quer vender uma ideia, você quer vender um produto, você quer disseminar entre a sociedade algum interesse. Existem interesses que são de ordem financeira, outros de ordem religiosa, enfim, ordens sociais, culturais, mas existem interesses. Isso aí é fato. Sim. Tá? Agora, quando a gente fala, ela deve ser um instrumento, com certeza. A própria palavra na origem dela, ela é um instrumento. Mas muitas vezes, esse instrumento, ele toma a força do próprio conteúdo. Ele passa a ser a própria coisa, se é que a gente pode dizer assim, né? Tem um teórico da comunicação que ele chegava a dizer, McLuhan, ele fala assim, o meio é a mensagem, entendeu? O meio, ele é capaz de transformar tanto aquela mensagem que ele pode, em algum momento, ele vira a própria mensagem. E ele não deixava de ter razão quando ele falou isso na explosão do audiovisual, né? Quando a TV começa a tomar os lares americanos e tudo aquilo que a televisão prometia no período. Sim. É conhecida a afirmação de que a mídia é um quarto poder. Como que ela chegou a se estruturar e a se firmar nesse lugar? Com investimento, muito investimento. Investir nos meios de comunicação significa gastar dinheiro.
né? E aí você investe em tecnologia, você investe em qualidade, sofisticação e porque, na verdade, vamos pensar assim, para a gente não falar assim, rádio, jornal, TV, eu vou pegar a TV porque ela é mais fácil da gente perceber, está em todos os lares e tudo. Quer dizer, o que a TV faz? A TV, ela trabalha imagem, som, movimento e ela promove trocas, né? Ela conseguiu fazer isso porque ela gera, para quem está do outro lado da telinha, o entretenimento, o lazer, o descanso da cabeça, do estresse do dia a dia. Quando eu estou diante de uma telenovela, eu não vejo aquela telenovela simplesmente por nada. Eu vejo porque eu quero descansar, eu vejo porque eu me identifico com aquele personagem, porque em algum momento ele me completa. Por mais difícil que seja as pessoas entenderem isso, existe uma troca. A mesma coisa no programa esportivo, porque eu quero uma troca, eu quero uma informação. E ela foi aprimorando isso de tal maneira que conseguiu, com muito, no caso, falando da TV brasileira de modo em particular, quer dizer, a Rede Globo hoje é a quarta no mundo em termos de qualidade técnica, né? É o maior produto de exportação que a gente tem hoje no Brasil é a TV brasileira, com suas telenovelas. Então, assim, existe uma tecnologia muito eficaz, um aprimoramento, que trabalha o tempo todo com o prazer do telespectador. Isso é muito importante a gente frisar. A TV, ela sobrevive, a TV aberta, ela sobrevive porque ela alimenta o gozo do telespectador, né? Se eu não estiver sendo alimentada nesse prazer, eu desligo o canal. Daí, muitas vezes, as pessoas, em geral, dizerem que programações culturais são um pouco chatas, porque ela não está ali para alimentar o gozo. As programações culturais, mais educativas, estão ali para poder construir conhecimento, debater algum assunto e tal. E diferente de um programa de auditório, uma superprodução cinematográfica, que o tempo todo a emoção, o tempo todo o espetáculo, né? A gente está diante de um espetáculo incessante na televisão. E é isso que alimenta. E isso que fez com que ela chegasse até hoje com Sim. a excelência que ela tem, né? Esse quarto poder. Esse quarto poder, ele é totalmente livre? Não é? Há alguma instância, não é, que possa acompanhar, estudar, criticar ou até educar para se lidar com esse poder? Sim. A gente chama de seja, há um quinto poder? A gente chama de quarto poder o conjunto da mídia e da imprensa, né? Porque acreditou-se, a gente tem os três poderes, vamos pensar, o executivo, o legislativo e o judiciário, e muitas vezes o cidadão ele não consegue resolver um problema de ordem social na instância desses três poderes. Então, o que ele faz? Ele recorre ao quarto poder. Então, tem um buraco na minha rua. Eu já tentei todas as vias. Aí eu vou num canal de televisão e eles fazem uma matéria com aquilo ali. No outro dia, está todo mundo tampando meu buraco. Porque nenhum político, nenhuma pessoa quer ser tema de telejornalismo ou de qualquer outro programa. Bom, então com isso o quarto poder foi se firmando como um poder paralelo da sociedade. Um meio de expressão da própria cidadania. Um meio de expressão. Porém, com os interesses que foram se constituindo ao longo da construção de todos os impérios de comunicação e com a concentração de poder na mão de pequenos grupos hoje, para a gente poder pensar em garantir a cidadania, o exercício da democracia, a gente precisa também aprender a vigiar esse quarto poder, porque nem sempre os interesses que estão ali são os interesses mais adequados e os mais desejados pela sociedade. Então, fala-se hoje, sim, no quinto poder. O quinto poder somos nós, que estamos agora discutindo esse assunto. O quinto poder é um professor na sala de aula formando seus alunos. O quinto poder é um padre ou um pastor ou qualquer líder religioso tratando desse assunto com seus fiéis. É um líder de uma ONG, de uma organização sindical. É um jovem que tem um pouco de consciência desse papel e cria um blog e vai discutir a mídia. A mídia passa a ser o assunto desse blog. Então, essas iniciativas isoladas constituem o quinto poder. Ivna, nós teríamos no Brasil um bom nível de alfabetização para a utilização da mídia? Não, péssimo. Alfabetização midiática? Uma alfabetização midiática? Não, muito pouco. A gente tem algumas iniciativas que não são divulgadas, né? Porque também não é interesse dos meios de comunicação de massa dizerem, olha, eduquem-se para nos criticar, para nos vigiar. Então, a gente não sabe. Por exemplo, existe uma campanha da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal, que se chama Quem Financia Baixaria é Contra a Cidadania, que é uma forma do cidadão vigiar programas que tratam a dignidade humana no nível mais baixo. E ao denunciarem isso para o programa, os organizadores dessa campanha vão até os anunciantes do programa e falam assim, olha, a sua empresa está associando a marca dela com um programa de baixo calão, que deprecia a dignidade do ser humano. Então, tirando o anunciante, você tira o programa do ar. A alma do negócio. Do sistema, né? Do sistema.
capitalista e midiático, né? Porque sem o dinheiro ele não funciona. Então, existem essas iniciativas, mas alguém já ouviu falar? Quer dizer, já foi tema de alguma reportagem, de algum jornal que vocês tenham ouvido falar que existe essa campanha? Então, as coisas não são divulgadas, né? Sim. Não existe esse interesse. E não tem o preparo também, tá, Flávio? Que eu acho que é uma dimensão importante. Quer dizer, se nós pegarmos os formadores de opinião da sociedade, as pessoas que exercem poder de liderança de opinião, elas mesmas não são alfabetizadas em mídia. Lembrando que quando a gente fala alfabetização em mídia, eu não estou falando de um uso da técnica pela técnica. Não estou aqui falando em como usar a TV digital, como você vai interagir com essa tecnologia, como que você liga o computador, como que você acessa uma página, como que você transfere um arquivo, faz um download. Não é isso. É entender as entrelinhas, os sistemas que estão em jogo nesse arcabouço aí que a gente está chamando de mídia. Sim. Às vezes, quando se fala sobre mídia, se realça muito um aspecto negativo, a alienação que a mídia pode promover, né? Uma fidelização a certos interesses majoritários, etc. Mas há um lado extremamente positivo, formador de valores e até para levar a transformação da sociedade que a mídia pode exercer? Claro, claro que existe. Isso, inclusive, é o papel dela, né? O papel dela é formar, entreter, educar, né? Se você for na missão empresarial das principais veículos de comunicação, uma das funções é educar. Muitas vezes não se faz o uso correto, adequado, mas que existe, existe. E a gente tem exemplo de quando a mídia abraça uma campanha e como ela é bem sucedida. Entendeu? Entendo. A gente pode pegar exemplos aí, até merchandising de telenovela, merchandising social que eles falam, como que isso abre o debate da sociedade a respeito de um tema, programas a favor de conscientização a respeito da dengue, a gente está vendo aí. Então, quer dizer, existe sim formar valores, contribuir com a sociedade, programação diferenciada. Okay. Nós estamos conversando com Ivna Sá, ela é professora e jornalista. O tema do Religare de hoje é mídia e religião. Nós voltamos daqui a pouco, até já. E é isso. Estamos de volta com o Religare aqui pela TV Horizonte. No programa de hoje conversamos sobre mídia e religião. A nossa convidada, Ivna Sá, é professora e jornalista. Ivna, nós terminamos o primeiro bloco falando que a mídia pode também divulgar valores que não são de pura manipulação da cidadania, das pessoas. Muito pelo contrário, ela tem um papel muito importante na formação de valores. As religiões, algumas igrejas, têm utilizado esse espaço também para divulgar seus princípios, seus valores. Seria possível definir, desenhar a trajetória dessa relação entre mídia e religião, mídia e igreja no Brasil? A gente começou o bloco anterior falando sobre o recorte da mídia, né? Então, assim, se a gente for pegar o rádio e o jornal, é muito antigo a atuação da igreja e da religião. Vamos pensar assim, no início mais a igreja católica, né? Utilizando o espaço antigo da famosa Santa Missa em seu lar, quer dizer, já era um espaço de mídia que era utilizado por um grupo religioso, né? Sim. Agora, na década de 80, assim, pensando assim, um pouco mais na perspectiva da televisão, porque jornais já existiam, as paróquias poderiam ter seus jornais, né? E aí a gente, por exemplo, pensando na Igreja Católica, para a gente pontuar um pouco, quer dizer, desde o Concílio Vaticano II, existe uma preocupação da Igreja, por exemplo, em inserir-se nos meios de comunicação, em várias formas, tendo seus próprios veículos e estando presente nos meios. Mas é na década de 80 aqui no Brasil que a gente começa a falar no que se chama catequese eletrônica, que é quando grupos religiosos percebem que a mídia é um espaço assim, poderoso de formação, de opinião, de constituição, do que aí os estudiosos chamam de poder simbólico, né? Ele ajuda nesse processo. Então, essa catequese eletrônica ela vai começar a se dar a partir de aquisição de meios de comunicação por parte de grupos religiosos e também com a compra de espaços em alguns canais de TV aberta, que funciona muito e a gente vê hoje como existe na Rede Bandeirantes, na Rede TV, em que um grupo religioso compra determinada parte da programação para veicular os seus
programas. Então, a gente, da década de 80 para cá, e isso cada dia aumentando mais. Hoje a gente tem, e aí na década de 80, em 89, o grupo da Igreja Universal adquiriu a Record, com muitos investimentos na área. Hoje a Record já é o segundo grupo de mídia do Brasil, né, perdendo apenas para a Rede Globo. A gente tem aí, das igrejas católicas, a gente tem as TVs locais, a TV Horizonte, a gente tem TV Aparecida, outras iniciativas, mas a gente tem formas de rede a TV Século XXI, a TV Canção Nova, começaram timidamente aí, década de 80, década de 90, e hoje já se constitui assim com excelência de programação, com muito investimento. O que as pesquisas sobre o tipo de programação religiosa dizem, né? Qual que é o perfil dessa programação religiosa? A ênfase, né? Porque eu percebo, por exemplo, que há um destaque, em alguns casos, para o show, para o aspecto emotivo, aquilo que você disse, né? A mídia que vende o espetáculo, né? É a mídia do espetáculo, porque tem que alimentar o gozo. Tem. Né? Se um programa desse fica alimentando, por exemplo, formação de consciência crítica, formação de consciência política... Ele fica né? chato. Ele fica chato, fica um falatório, ou um programa muito acadêmico. Isso. Né? Flávio, eu penso que até uma crítica que eu faço um pouco à programação religiosa, de grupos religiosos, sejam eles quaisquer. Porque a gente critica tanto os veículos de massa, por exemplo, os formatos da TV aberta, os programas de auditório, e muitas vezes a gente percebe uma reprodução desses formatos numa linguagem gospel, se eu posso dizer assim, né? Muda-se o apresentador, muda-se o conteúdo, mas o formato é o mesmo, a forma de fazer é a mesma. Às vezes eu fico até me perguntando, será que a gente não consegue descobrir uma forma? Será que a gente não vai ter criatividade para pensar? Aí eu já estou falando já do ponto de vista até como estudiosa, mas como alguém também que professa uma fé, né? Descobrir uma forma de fazer algo que seja um pouco diferente, que não reproduza tanto. Um exemplo, então eu posso imaginar um programa religioso em que tem uma apresentadora. A apresentadora faz o café da manhã, e no meio do café da manhã ela faz uma oração, então é um formato Ana Maria Braga, na linguagem gospel, será que eu posso dizer isso? Os programas de auditório. Então a gente acaba ficando muito limitado. Por outro lado, vem aquela pergunta que você fez a provocação, quer dizer, se a gente partir para uma linha mais educativa, vai ter audiência? Então você vê, por exemplo, ou seja pastores, sejam padres, que são os que estão mais visíveis aí na TV aberta que a gente pode ver, como é que é o formato, né? Quer dizer, as pregações, que tem esse tom de espetáculo, né? Que tem esse tom do show da música e tudo, que alimenta a emoção. O Zoom... Não que isso não seja importante, não? Não, de forma alguma. Isso é importantíssimo e é real, né? Nada que está sendo ali, ninguém virou para aquela pessoa que está chorando, que apareceu numa cena e falou assim, chora para ficar bem emocionante a cena. Não, ela chorou, ela sentiu, ela recebeu uma cura. Isso é real. Mas também no formato religioso explora-se isso um pouco, porque isso é emocionante, né? As pessoas pensam, eu quero estar ali também, né? É um pouco dessa ideia, Sim. né? Você disse que para se manter como quarto poder, a mídia precisou receber muito investimento. Né? As igrejas têm investido o suficiente ou adequadamente para se sustentar nessa disputa aí por esse meio? Isso é difícil. Aí é que entra o X da questão, porque ter uma TV, ter um veículo de comunicação de massa é um desejo de todo grupo religioso, praticamente. Mas a questão é o investimento, né? Até onde está disposto a investir nisso? Um leigo, uma pessoa que está fora desse contexto, ela não tem noção de custo de televisão, por exemplo. Quanto que custa fazer um programa de TV? Quanto custa uma inserção publicitária? Eu gosto sempre de falar isso com os alunos, assim, uma inserção no horário nobre da Rede Globo, em cadeia nacional, custa R$380 mil, uma única vez. A pessoa não tem a dimensão do que é isso na realidade dela. Você vê o tanto que a TV... E se existem anunciantes que pagam isso, é porque dá retorno, né? Senão não pagariam. E isso para uma única inserção. Agora, a grande questão que eu vejo hoje em relação à mídia e religião é descobrir qual é o modelo mais adequado de gestão para financiar essa programação religiosa, se a gente pode dizer assim. Então, vamos pegar, por exemplo, o sistema da Rede Super, da TV da Igreja da Lagoinha, quer dizer, existe uma consciência, é uma rede da igreja, o próprio participante da igreja entende que, assim como ele colabora com o dízimo, com outras atividades pastorais da igreja, é importante ele investir na televisão, existe essa consciência.
No caso, então, ali no caso, o fiel da Igreja Batista da Lagoinha, ele tem ele contribui com aquilo. Então, é o sistema de autogestão. Outros grupos religiosos também usam esse meio, né? Aqui, a própria TV Horizonte tem a campanha, né? Quer dizer, a Rede Catedral de Comunicação, que faça parte, você poder colaborar e tal. Mas talvez, não sei, né? Eu não tenho dados para dizer se essa contribuição dá para seja significativa ainda. Será que existe essa consciência nossa? E também no caso católico, aí existe uma pluralidade de formas de ser igreja, que é uma riqueza da igreja, mas na hora de investir em comunicação dificulta. Porque aí tem grupos dentro da própria igreja, né? Então você não foca tudo em um único lugar. Para pensar assim, será que nós conseguiríamos pensar numa rede católica que fosse uma expressão total da igreja, não de um ou outro, de uma diocese ou de um movimento ou de uma comunidade, mas que fosse única? É difícil porque são várias visões de igreja, então você esbarra em outro modelo de gestão. Agora, há um terceiro modelo, você citou dois ao menos, que é o caso de uma grande rede, que tem, digamos, um pé fincado na estrutura religiosa e um outro na estrutura comercial. Que é o caso da TV Record, né? A Record adotou o seguinte critério: nós vamos ser uma emissora para competir com a Rede Globo. Para isso, nós vamos investir em telenovela, vamos construir um centro de dramaturgia quiçá um dia como do Projac, vamos investir em esporte, vamos comprar direito de transmissão de Olimpíadas, vamos investir em filme, em programas, e à noite a gente coloca a programação doutrinária, dogmática. Além do jornalismo também. E também o jornalismo, claro, que eu havia me esquecido. Inclusive com o mesmo formato da Rede Globo. Né? Um outro formato. Deu certo. É um outro formato. Pode ser questionável, mas funciona, né? Parece estar funcionando. Alguém poderia dizer assim, mas a programação religiosa da Record, ela é no período noturno. Mas são muitas pessoas que têm problema de insônia e que ficam madrugada dentro vendo televisão, então funciona. O que ainda não foi suficientemente explorado pelos grupos religiosos desse recurso midiático? Não sei, talvez a dramaturgia. Eu acho que... Poderia ser um caminho? Não a dramaturgia, assim, no sentido de colocar um personagem que representa um aspecto religioso numa novela. Mas, assim, do ponto de vista de filmes, eu acho que a gente ainda está muito distante de chegar numa excelência, né? Vamos pensar em grandes produções como do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, quer dizer, uma abordagem religiosa numa grande produção. A gente é hoje tímido nisso e isso é uma forma de comunicar, né? E a própria, saindo um pouco da mídia de um modo mais abrangente, mas já partindo para a perspectiva das tecnologias digitais, eu percebo que existe hoje aí uma revolução silenciosa acontecendo por parte de várias denominações religiosas nesses ambientes virtuais. Só que a gente não consegue mensurar. Mas eles estão aí. Pessoas que, inclusive, trocam experiências religiosas por espaços de convivência nesses meios, não? Aí a gente vai para uma outra perspectiva, quer dizer, os espaços virtuais hoje, para mim, eles estão se transformando mais do que a extensão do corpo humano. Eu falo extensão do corpo humano porque a gente comenta assim que tem... Observando o comportamento das pessoas diante da tecnologia, do celular, do laptop, a gente tem a sensação que se tirar delas do computador, está tirando um pedaço do braço, da perna e que elas não vão ter vida após aquilo. Então, a gente não poderia estar pensando aí que a religião, em vez de ser mídia e religião, quer dizer, a própria mídia, esse espaço do mundo virtual, das tecnologias, já não se tornou um próprio espaço religioso? Não é ali que elas estão se encontrando, se interagindo, descobrindo perspectivas de cura, de melhoria de vida, de interação, de relação social? E esse espaço, eu acho que os grupos religiosos ainda, institucionalmente falando, ainda não perceberam, mas que vai acontecendo da base, né? Que é o próprio fenômeno da internet. Ivna, agradeço muito todos os esclarecimentos, né, sobre esse tema tão importante, tão atual. Agradeço a você também que participou da nossa conversa. Você pode continuar ligado no Religar através da nossa página na internet, www.pucminas.br/ppgcr. E ao navegar, aproveite para observar que as inscrições para o curso de especialização em Ciência da Religião da PUC Minas estão abertas e você pode se informar e participar do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Religião. Vamos ficando por aqui. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare. Conhecimento e religião, eu espero por você.